Obrigada, amado. Eu queria aqui convidar a Suzy. Vai trazer uma palavra para nós, abençoadas. Quero agradecer a ela, Suzy, que sempre está atendendo o meu pedido. Ela é muito amada, é uma mulher que eu respeito, uma mulher que eu admiro e tenho o meu respeito sempre. Obrigada. Muito obrigada por atender o nosso pedido. Que o Senhor te use e te abençoe nessa tarde. Pai querido, amado, nós te louvamos primeiramente, Senhor, por esse dia, por esse momento, por cada minuto desse culto, Senhor, que já está uma bênção, Senhor. Nós sentimos a tua presença, Senhor. Os seus olhos já estão aqui, seus ouvidos já foram inclinados para ouvir a oração que fez nesse lugar, Deus. E eu sei que todas vão receber, Pai, no tempo certo, na hora certa, e que elas poderão fazer, Senhor, ter a gratidão, Senhor. Que elas coloquem no caderno, escreva, ou coloque numa taça na sua casa, os papéis de gratidão, Pai, porque o Senhor tem sido fiel todos os dias. O Senhor faz milagre todos os dias, primeiramente até os livramentos, aqueles que nós não vemos. A tua fidelidade, a sua misericórdia se renova cada dia, Pai. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor use a tua serva, Suzy, Pai, que ela fale através de ti, Senhor, e traga o maná para a nossa alma, para a nossa vida, que nós saiamos daqui mais fortalecidas, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres temerosas ao Senhor. Pai, que o Senhor nos guie em cada situação da nossa vida. Usa a tua serva, abençoa a sua casa, abençoa o seu esposo, abençoa a sua família, cobre com teu sangue a vida dela, Pai. Nós pedimos que o Senhor proteja, coloque muros de fogo ao redor da sua vida, sua casa, que o Senhor realize os sonhos dela, o Senhor sabe as lutas. Nós somos mulheres que tememos a Ti, mas temos lutas, mas nós temos a esperança, porque o Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci. Então nós venceremos tudo em Cristo Jesus, porque a tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor é fiel, Pai. Nós confiamos e cremos no teu poder e no teu amor. Muito obrigada pela nossa salvação, obrigada por esse tempo. Que o Senhor esteja com ela agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Carmelo é uma joia preciosa do Senhor, né? Deus é maravilhoso. Eu conheci a Carmelo faz uns anos, acho que foi no chá da Thaís, né? Acho que faz 12 anos, então, porque os nossos netos têm 12 anos, então já faz 12 anos que a gente tem essa convivência. E eu também a admiro demais. Ela é uma mulher de Deus e vocês têm o privilégio de tê-la aqui, nesse trabalho. Apoiem, orem por ela, porque é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito abençoado e gostoso, né? Deus é bom, Deus é bom. Eu falo que a gente gosta disso, né? A gente gosta de desafio, né? A gente gosta a vida muito parada, sem nada, tudo dando certo. Não dá certo, não. Tem que ter um rolo aí pra gente ir pra frente. Deixa eu ver onde eu começo aqui. A mulher que busca Deus se torna forte. Esse é o nosso tema para esta noite. Para esta tarde. A gente passou essa tarde na igreja, essa semana na igreja, as noites, não é? Nós tivemos ali uma semana de cura e libertação. Foram 3 dias intensos, onde o Senhor operou. Foi muito gostoso, muito bom. Então, eu estou assim, na noite ainda de ontem, né? Mas estamos aqui, renovadas pelo Senhor. A gente chegava lá tão cansada e saía de lá querendo mais. Saía de lá querendo mais, porque quem está diante do Senhor é assim, né? E eu quero que você receba esta palavra como uma palavra vinda da parte de Deus para a sua vida. Porque quando a gente se reúne, o Senhor fala. E o Senhor traz essa palavra para o seu coração. Mas se você, daqui a pouco, perde essa palavra, como se fosse uma palavra de homem para você, então se torna vazio. E você precisa ter no seu coração fixo para que você possa resistir. Como Jesus, né, quando ele foi provado com fome, com sede, e ele tinha a palavra de Deus gravada no seu coração para responder à fúria de Satanás. Então, guarde essa oração, né, do Senhor, guarde essa palavra do Senhor, não rejeite,
Tire toda a incredulidade, toda a barreira, mantenha firme o seu pensamento. Nesses últimos dias, Satanás tem lutado contra os nossos pensamentos. Quem às vezes está pensando numa coisa e quando vê está pensando em outra? Só eu ou vocês também? Isso aí é obra do maligno, isso aí não é de Deus. E nós mandamos, deixa eu tomar liberdade aqui, e nós mandamos no nosso pensamento. Nós temos o nosso pensamento aqui voltado para o Senhor. E o Deus sabe de todas as coisas, então nós precisamos manter firme. Então escute, se você tiver seu pensamento distraído, você volte-se para o Senhor. Você não deixou a sua casa, não deixou o shopping, não deixou a loja, não deixou o teu filho, não deixou o seu marido, não deixou o refrigério da tua casa para estar aqui à toa. Você vai sair daqui abençoada e transformada pelo poder de Deus, amém? Deus vai fazer alguma coisa, porque nunca Deus nos despede com a mão vazia. E louvado seja Deus, nós estamos aqui no número certinho. Porque Deus sabe a benção que Ele tem para derramar. E quem não veio, a gente pega a benção dele. Vou passar na fila várias vezes, quero nem saber, né? Receba como palavra do Senhor. A oração, irmãs, nunca é rejeitada. A oração, ela, sempre que ela sai da alma, ela tem a sua resposta imediata. Quem já orou aqui, quando viu, falou assim, o que eu orei mesmo? Eu já orei, vai orar pela comida, né? Você começa a orar, você fala tanta coisa, fala, mas aí o seu filho no final fala assim, mãe, você esqueceu de abençoar a comida. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz. Né? Então a gente precisa estar muito ligado, porque Deus, Ele ministra nisso na nossa vida. E a nossa mente, por causa também da tela, né? Do dedinho, né? Ela é muito corrompida e ela está muito em frangalhos nesses últimos tempos. Nós precisamos mantê-la firme, guardar disso aí. Então, essa oração que ela sai ali do fundo da sua alma, ela realmente é a vontade de Deus. Eu já tive várias respostas de oração. Uma resposta de oração, nós tivemos como igreja, que eu me lembro, que foi muito tremenda. Foi um ano, as meninas devem se lembrar, que estava prevista uma seca enorme. E já estava mostrando ali, naquela época não tinha Bolsonaro ainda, para eles perderem tempo falando sem acabar, e nem Lula, e nem ninguém desse tipo. Então falava-se da represa seca, da água faltando, então todo mundo ficava com medo disso. Né? E aquele ano o pastor Márcio se levantou, o pastor da minha igreja, né? Meu marido mandou a paz do Senhor para vocês, ele é pastor auxiliar na igreja Pedra Viva. E naquele ano, pastor Márcio, Deus levantou o pastor Márcio em oração, falou, nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor, mas choveu tanto aquele ano, encheu tantas represas, eu jamais me esqueço disso. Então, a nossa oração ela é muito eficaz, a nossa oração ela é muito poderosa, mas às vezes a gente ora de que jeito? Nós precisamos orar de uma maneira fervorosa. Como que é fervorosa? Com o nosso coração, sabe? Com o nosso entendimento, mas com a nossa alma. Porque a aflição, ela bota fogo na nossa oração, é ou não é? Porque vamos orar pelo enfermo que está lá. Ô, Senhor, abençoa. Mas quando você está doendo no você, quando a dor é em você, você clama, fala, Jesus, está doendo, vem. Então, muitas vezes, é por isso que Deus permite a gente passar diversas situações. Para que nós possamos sentir a dor do outro. Para que nós possamos entender como que é o processo. Né? Quantas de nós já olhamos um processo que hoje nós passamos, mas antes de passar, a gente olhou e falou assim, será que é tudo isso? Será que essa dor é isso mesmo? Mas quando a gente passa o processo, a gente vê que dói profundamente na alma e é um tratar de Deus, um mover de Deus na sua vida para te tornar uma mulher diferente e forte, como diz aqui a palavra. Eu me lembrei muito daquele versículo, né? Que em Deus nós faremos proezas. Eu amo esse versículo. Você não vai fazer o comum, você vai fazer proeza. E é por isso que você está na dificuldade, para você fazer proeza. É exatamente essa a questão. A palavra de Deus também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu achava que isso era para conversão, juro mesmo. Nunca tinha estudado com afinco esse versículo. Mas ele não é só. É para oração também. Porque, como eu disse, a gente ora de um jeito para determinadas coisas e quando é para você, para o filho do outro, você ora, você sente. Né? Tem orado pelo Miguel,
tem orado pela menina, pela sua filha, e a gente tem entrega. Mas e se fosse o seu filho? A sua oração seria bem diferente. Ah, e o desempregado? E se fosse o seu desemprego, que estivesse faltando alimento na sua casa? Então, geralmente, a gente passa por essas dificuldades para que nós possamos sentir a dor do irmão e colocar diante do Senhor e junto com Ele alcançar a vitória. Junto com Ele saber que Deus faz, saber que Deus age, não é? E agora, eu estava pensando, falei, Senhor, mas onde que eu vou? Que palavra que o Senhor quer que eu ministre, né? E eu cheguei na Ana. A Ana é uma mulher extraordinária. Ana, eu gostava muito de Débora, gosto muito de Priscila e Áquila, mas Priscila e algumas outras mulheres, Axa e outras mulheres fantásticas da Bíblia. Mas Ana foi uma mulher tão íntegra, uma mulher tão sólida, tão solene não, tão... Meu Deus, me fugiu a palavra, acho que eu estou meio cansada, então foge. Assim, ó, se ela estiver correndo, vou pegar de volta. Uma mulher tão cheia de si, mas em Deus, maravilhosa. E a história dela está lá em Samuel. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Samuel capítulo 1, na verdade capítulo 2. Ana era casada com Eucana. E Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a gente sabe que Ana não tinha filho e que ela era amaldiçoada por isso, né? Tomada como amaldiçoada. Não que ela fosse amaldiçoada, ela era tomada como amaldiçoada. E ela era provocada excessivamente pela Penina. Ouvia desaforos diários ali, talvez, não sei se diário, mas ouvia desaforo. Já pensou? Você com a sua dor e ter ali dentro da sua casa, porque ela era mulher do seu marido, cheia de filho, você sem filho, te cutucando todo dia, o que você faria? Ontem a gente estudou um pouco sobre rejeição. A resposta da rejeição ou é a autopiedade, né? Ou é a agressão. Ou você se fecha, ou você que apanhou, fala, agora eu vou bater, né? E vai e não é submissa mais a ninguém, e não tem mais palavra. No caso de Ana, ela se fechou e ela não falava nada. E eu vou mostrar para você mais à frente que ela não respondia a essas provocações. Ela era amada pelo seu marido, ele dava porção dobrada para ela quando ele ia fazer ali. Eu estou só lembrando vocês, né? Porque é uma história bastante conhecida. Quando ele ia fazer a oferta pelos sacrifícios, que ele ia até Jerusalém, ele dava porção dobrada, porque ele amava ela. Amava demais. Ele amava, mas não compreendia. Tem gente aqui que o marido ama, mas não compreende. Muitas vezes a gente não é compreendida, meu Deus. E essa mulher aqui, ela não era compreendida, porque ele não conseguia entender que o amor de filho é diferente do amor de marido. E ele chega para ela e diz assim, ó, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele devia agradá-la muito, né? Para dizer uma coisa dessa. Eu não sou melhor para você? E eu acho que ela não respondeu, falou, não é não. Ah, não é. Acho que ela não falou nada, porque ela era uma mulher bem sábia, né? E ela tinha também um sacerdote, o sacerdote Eli, que estava ali com o sacerdócio corrompido, insensível quando ela orou, falou assim, você está embriagada. Olha onde essa mulher estava. Olha o que aconteceu com essa mulher. Pensa na situação dela. Pensa. Ele era insensível, porém, ele tinha uma autoridade de Deus e ele liberou uma palavra para ela. Ó, você pediu e vai acontecer. Sabe o que Deus me fez pensar hoje? Quantas vezes a gente olha e fala assim, aquele pastor lá, ele está não sei o que lá. A gente fica ali, ó, apontando o dedo, mas sobre ele está uma autoridade. Ele continua sendo homem, ele continua sendo falho, mas sobre ele tem uma autoridade de Deus. E quando ele lança uma palavra para você, pega ela. Pega, fala, é para mim. E não veio dele, veio de Deus. Qualquer ministro, a Carmelo está aqui, ela é líder das mulheres, a palavra vem sobre ela, ela lança sobre você, então você pega. Hoje Deus está lançando uma palavra, pega. Olha para sua irmã e fala, pega. Ô Jesus, corda, pega esse negócio. É para você levar, sabe? Para a sua vida, para a sua pessoa, para a sua casa, para a sua família. Ela precisa florescer desta maneira. Aleluia? Né? Ela chega no templo amargurada.
Imagina a dor dessa mulher. Você está vendo o contexto que essa mulher vivia? E talvez o seu contexto seja ruim, mas será que é tão ruim assim? Ela não tinha sacerdote, o marido amava, mas não compreendia, e ela tinha um espinho na carne de dia e de noite oprimindo ela. Quando a gente vê Paulo falando, fala assim, eita, Paulo era homem, era não sei o quê, era, né? E essa mulher aqui, ela não tinha também? Ela tinha um espinho na carne muito forte, todos os dias ali para olhar. Só dela olhar, imagina você querendo um bebezinho. A gente que é vó, você passa na rua ali, as minhas amigas, elas estão trabalhando agora com criança em departamento infantil, não só no departamento infantil, mas em escola infantil. A Bárbara chega lá falando assim para mim, tem um toquinho desse tamanho de 2 anos que é assim, assim, assado. A gente já fica doido por causa do filho dos outros. Né? Porque filhote é maravilhoso, de cachorro, de gato e de gente, né? Porque eles são lindos demais. A gente ama essas crianças, esses filhotes, né? E essa mulher já pensou, menina com aquele monte de filho, um segurando aqui, outro segurando ali, tá doente, tá não sei o quê, mas é seu filho, tá lá, dá trabalho, dá, mas é seu filho. E acho que ela pegava aquele neném, né? E passava na frente da outra, fazia assim, ó, ó. Mostra aqui o Luquinhas, olha que lindo, Luquinhas, cabelinho pretinho, escorridinho, todo bonitinho. Olha lá, meu bebê, olha lá meu tutu, né? Não é assim que a gente faz? Olha aqui, esse aqui é o meu filhinho. E ela nada. E ela orando ao Senhor. E aquela amargura, porque chega um dia em que tem um basta do Senhor. Mas para ter esse basta do Senhor, parece que você tem que estar lá no fundo. Você tem que estar lá embaixo. Você tem que estar lá de um jeito. Esses dias conversando com uma pessoa, um rapaz está passando uma luta. Assim, olha, eu estou no fundo do poço, mas a minha alegria é que quando a gente chega no fundo, não tem mais pra onde ir, agora é só para cima. E é para lá que a gente vai. Porque é dessa maneira, chega um dia que Deus dá um basta. Como ele falou para Moisés, Moisés, basta, chega, vira a página. Não vou te dar o que você quer, então, meu filho, sacode a poeira e segue, que é desse jeito mesmo. Se refaça e caminhe. Deus não basta, de um jeito ou de outro ele não basta. E ele achou de dar um basta aqui. Ana vai e chora, derrama o seu espírito diante do Senhor. Essa oração é a oração de verdade. Essa oração que Deus quer, aonde você, eu já tentei, eu já estou fazendo campanha, eu já estou não sei o quê, a irmã fulana está orando, a irmã ciclana está orando, não sei quem ungiu, e foi, e fez, e orou, e fez. Vamos orar por roupa, ora por roupa, vamos orar por fotografia, ora por fotografia, vamos orar por chave. Você já não tem mais barreira. Você vai tirando tudo. Você vai fazendo. Esses dias a gente, faz uns anos já, nós fizemos um retiro. Quatro irmãs. E fomos numa casa, num rancho. Só nós 4. E a gente, de manhã a gente conversava, não sei o quê. Chegava umas 2 horas, a gente sentava, nós ficamos 4 ou 5 dias lá. A gente sentava na varanda e ali a gente saía só 9 horas da noite. Ali, umas 3 horas, assim, 2, 3 horas. A gente louvava, a gente orava, a gente buscava o Senhor, a gente orava, a gente louvava, a gente buscava o Senhor. E lá, a irmã falou assim, eu oro, eu já orei em água e a pessoa foi curada. Eu não sei porque Deus mandou eu fazer daquele jeito, mas Deus mandou. E eu estou sentindo de fazer de novo. Tinha uma irmã lá que tinha asma desde criança. Aí ela botou a mão num copinho de massa de tomate, pôs a mãozinha, orou. As 4 lá. Nunca mais. Aquela mulher teve crise de asma. Se eu olhasse para aquele copo de água e falar, precisa desse copo de água? Quantas vezes nós fazemos isso? Precisa disso. Pula essa fase. Pula e vai por essa fé. Não importa como, importa que Jesus é aquele que faz. Não importa se ele entra, não importa. Importa que nós estamos adorando esse Deus. Se ela teve que usar água, não precisa da água. Jesus precisa da água. Jesus precisa do remédio. Mas a água não precisa, mas o seu remedinho precisa.
Entende como que a gente acaba sendo hipócrita e fica julgando um e senta ali e não consegue olhar para o seu umbigo? Ah, não precisa da água, mas você precisa do seu remédio. Eu creio que Cristo me curou, mas eu vou tomar o remedinho. É assim, não é que a gente tem feito? E muitas vezes a gente toma o remedinho e sequer ora. Porque a gente já está tão no mundo que a gente não, sequer ora ao Senhor antes de ir para o médico, antes de pedir a cura. Antes de pedir a restauração. E é isso que a gente precisa cair a nossa ficha, a gente precisa acordar para isso. Nós estamos chegando no fim, nós estamos chegando no final, e a luta vai ficar acirrada. Hoje me disseram de uma grande empresa, chamaram uma pessoa lá e disseram, olha, vai ter um grande corte. Um grande corte. A situação vai afunilar. E agora, nós precisamos crer naquela palavra que diz que o Senhor cuida dos seus. Botar a cara aqui. Se nunca jejuou, começa. Se nunca buscou o Senhor, começa. Se nunca levantou de madrugada, levante. Se nunca conseguiu deixar de quebrar a igreja dos outros. Se nunca conseguiu deixar algumas coisas de lado, começa. Começa. Porque Deus é aquele que está falando. E para testificar, minha irmã, você falou, nós vamos cantar a palavra, o Senhor me deu uma palavra. Eu estava lá e Ele confirmou essa palavra, depois que eu ministrei, que é tempo da gente voltar à palavra de Deus. A palavra que Ele me deu foi de 2 Reis, quando é achado no templo, os pergaminhos lá escondidos, que eles foram reformar o templo, e estava perdida a Bíblia. E as Bíblias dos crentes estão perdidas dentro de casa, que só pega para vir no culto de domingo. E ela precisa estar aberta, porque a palavra do Senhor precisa estar no seu coração. Porque é dele que vai vir a saída, a fonte, a alegria, a restauração, o ânimo. Esta mulher estava ali, tão fechada naquele cerco, que ela chega no templo daquele jeito. Ora, chora, ela ora, chora diante do Senhor, tira a amargura e depois ela faz o voto. São coisas diferentes. A gente pensa que ela chegou lá e pum, fez o voto. Ela orou primeiro, porque voto, eu tenho visto muito voto de tolo. As pessoas votam e não cumprem. Votam daqui a pouco, eu troco, porque não viu o que ia votar. E você precisa fazer um voto e cumprir aquele voto. Mas eu me lembro quando eu votei que eu nunca mais ia beber. Porque eu escorreguei e bebi além da conta. Depois de crente. E aquele dia, e a minha família tem um problema sério com álcool, né? Família da parte de pai. Tinha, porque eu quebrei. Em nome de Jesus. Aí, eu votei. Mas depois do voto, eu senti assim aquela dor pelo vinho do Porto. Pelo chope do Giovanetti. E foi difícil, mas eu permaneci firme. Isso faz uns 27 anos. Eu quero dizer para vocês que está tudo bem. Eu tomo suco de uva, está ótimo. Deus põe um gosto ali, e se ele está muito forte, eu fico até zonza. Mas é suco de uva integral. Você já ficou zonza com o suco de uva? Eu já, menina. Fui no aniversário, passaram assim para mim o Contrô. Sabe aquele licorzinho? A hora que passaram assim o Contrô, passaram perto. Eu fiquei zonza com o cheiro do negócio. Falei, sai, Satanás! Que negócio é esse? Pelo amor de Deus, não pus na boca, estou livre, mas você sai daqui, né? Estou falando demais, né? Vamos concentrar aqui na palavra, gente. Olha lá. E quando Ana está nesse ponto, eu quis trazer essa história para vocês, para lembrar vocês de uma coisa. O plano de Deus, ele envolve tudo. Ele envolve a sua vida pessoal, o sacerdócio daquela casa, o pastor dessa igreja, porque você está aqui, o governo e o plano geral dele para a nação e para além da nação, para o mundo. Olha isso. O sacerdócio, ele estava corrompido. Eli estava corrompido. Os seus filhos estavam corrompidos. E naquela época, o sacerdócio era transmitido de pai para filho. Não era um tem chamado e outro tem chamado.
E às vezes o pai é pastor e o filho é pastor, não há mal nisso. Mas naquela época era transferido. Aquela família foi designada para sacerdócio. E ele ia e ele era sacerdote. Só que eles estavam praticando um pecado tríplice contra Deus, porque eles estavam profanando, quebrando a lei, contra o templo, porque eles profanaram o templo nas ofertas que eram levadas. E eles também faziam isso contra o povo, porque quando a oferta não é bem feita, não há perdão para o povo. E naquela época eles recebiam perdão, por quê? Por causa do sacrifício. Hoje nós temos Jesus, nós não dependemos do pastor Edmur. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Porque o pastor Edmur não pode trazer o perdão para mim e para a sua vida, mas Jesus pode. Isso é um livramento maravilhoso que Jesus trouxe para mim e para a sua vida. E essa pessoa aqui estava nessa situação, sabendo que ele tinha que trazer, sabendo de sua responsabilidade, assim como o pastor Edmur também tem, mas não nesse nível, e eles não traziam sacrifício de perdão para o povo. O povo estava separado de Deus. O povo estava em pecado e vinha sobre eles um castigo se eles continuassem daquele jeito. Agora, quando a gente vê tudo isso, o sacerdócio corrompido, a necessidade de trocar o sacerdócio, mas nós vemos uma mãe disposta a entregar o filho que ela ainda nem sabia se ela ia ter. Sabe? Aquela criança que ela quis pegar no colo, ia ser o motivo de tirar o opróbrio dela. Sabe aquela criança que você vai ver? Você lembra do seu filho quando aprendeu a ler, a escrever? Não é maravilhoso? Você lembra quando ele chegou na escola com aquele bilhetinho do Dia das Mães? Quando ele cantou, e você que nem boba, sentado olhando, babando. Ele queria aquilo, ela queria aquilo. Aquilo. E ela não tinha. E ela disse, Senhor, eu entrego ao Senhor. O Senhor me dê, eu entrego a Ti. Entende? Tudo o que Deus preparou, Deus moeu, preparou até levar aquele ponto. O plano de Deus vai ser cumprido. O plano de Deus, ele é mundial, ele é para a nação e ele é para a sua vida pessoal. Envolve tudo. Pensa que é só aqui? Vou te dar outro exemplo que eu gosto muito. Lembra de Pedro, quando foi pescar? Pescou o peixe com a moedinha na boca? Lembra disso? Ó, vontade de Deus, o universo trabalhando para trazer aqueles peixes para cá, uma lei, uma cobrança e um homem pescando com a necessidade. Entende que está tudo alinhado? Irmãos, vai chegar o dia que vai estar tudo alinhado e que Deus vai trazer a resposta. Deus vai trazer aquela vitória que você precisa. Enquanto isso, Ele está te firmando. Enquanto isso, Ele está te trazendo, tirando o peso das suas costas, te ensinando a viver no meio dessa circunstância. Te ensinando a viver com esse peso diário que a gente está vendo essas pessoas sofrendo. Gente, que palavra você tem mais ouvido? Cansada. Eu estou cansada, eu estou desanimada. Vamos para a igreja? Ah, hoje não. Ai, mas olha, mas está demorando a palavra. Ai, mas o ar-condicionado tá frio, hein? Tá frio. Ah, mas tá calor. Meu Deus, que calor. Aquela igreja eu não aguento. Gente, a gente só ouve reclamação. A pessoa fica na frente lá da televisão 2, 3 horas. Ah, eu vou assistir toda essa série. Não é mentira isso, gente. E assiste mesmo. Tem sono? Não. Vai embora? Não. Nem ouvir as coisas do Senhor. O povo tem uma pressa de ir embora com Jesus na causa, né? Mas é lá na minha igreja. Aqui não, né, Carmela? Aqui tá certo. Graças a Deus. Então Deus alinha. Agora, o que eu quero ler com vocês, na verdade, aqui de Samuel, é o capítulo 2. É o Cântico de Ana. Foi ali que Deus me parou. Deus tem sido tão misericordioso, tem aberto a palavra, assim, tem aberto os meus olhos para a palavra. Vamos lá. O Cântico de Ana. 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos,
porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques as palavras de orgulho e nem saiam coisas arrogantes da nossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até Estéreo tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudece nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. E os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. É um texto maravilhoso e tremendo. Quando eu parei para pensar nesse texto aqui que o Senhor me fez parar, a primeira coisa que eu pensei foi que Ana ora sempre. Ana ora na dor, Ana ora no templo e Ana ora na gratidão. Quando ela levou, que ela estava entregando o seu filho, e vocês acham que foi fácil entregar no momento ali? Você fala, você promete, mas na hora de fazer é duro, né? Não é fácil, não. Mas na gratidão, ela estava orando e Deus colocou esse cântico nos seus lábios. Aqui no versículo 1 diz, na minha força, a minha força está exaltada. Aqui quer dizer poder. E quer dizer assim, olha, eu fui muito honrada pelo Senhor. Eu fui muito, assim, e o Senhor, Ele é que é o autor dessa honra. Então ela vai e devolve para Deus. Eu fui honrada, eu saí do opróbrio e foi o Senhor que me tirou. Foi o Senhor que me tirou de lá. Olha que glória. Exalta, olha que outra palavra. A minha força está exaltada, elevada no Senhor. Também ela coloca no Senhor. Tirou-me dali, ó, e me colocou num lugar superior. Está exaltada a minha dignidade. A minha boca fala, aqui, no final do versículo, a minha boca se ri. Aqui quer dizer, ela fala triunfante. Então ela vai falar, o Senhor fez. Hoje eu tenho um filho. O Senhor restaurou a minha vida. O Senhor me deu um emprego novo. O Senhor fez isso, aquilo. O Senhor. A minha boca ri, porque o Senhor nunca vai parar. O Senhor sempre vai fazer, aleluia. E dos meus inimigos, a minha boca se ri dos meus inimigos. Então ela fala triunfante. Porque me alegro na tua salvação. Essa salvação é um resgate de uma diversidade tão grande que ninguém pode tirar ela de lá. É isso que quer dizer essa palavra. Então é uma palavra hebraica muito forte. Fala assim, olha, eu estava lá com câncer, no estado terminal, e foi o Senhor que me curou. Quando não tinha mais esperança, onde tinha feito tudo já e não tinha mais jeito. Eu estava falido e Deus virou a minha história. Eu estava dessa maneira e Deus fez. Amém? Eu já vivi essa palavra e é maravilhosa. O Senhor foi aquele que fez isso comigo. Eu estava lá no monte de lixo e de vergonha e o Senhor me tirou de lá e me pôs de pé novamente. E eu quero glorificar o nome do Senhor. Ele faz. Eu acredito que Ele faz, porque eu já vivi. Eu gosto muito do The Chosen, não sei quem assiste aqui, mas amo essa série demais. Vocês assistem ou não? Algumas, é. E tem lá a cura do paralítico no tanque de Betesda. E quando o guarda chega para ele, quer tirar uma informação dele, fala assim, eu acho que foi um milagre.
Ele responde assim: eu sei que foi. Aleluia! O que você sabe que Deus fez? O quanto você experimentou de Deus? Aleluia! Aquele homem ficou 38 anos, mas ele levantou, ele bateu na perna e viu que doeu. Ele bateu na perna e se colocou de pé. Ele ia ligar que era sábado, que não podia carregar a maca? Ah, deixa o sábado para lá, deixa a maca para lá. O importante é que Deus tocou na vida dele. Não olha mais para trás para os 38 anos, não olha para o tempo da sua luta. Olha e contempla a promessa de Deus que Ele tem na sua e na minha vida. É isso que Ele põe a gente de pé. Outra coisa que ela diz aqui, ó, não há santo como o Senhor, no versículo 2. Não há santo e não há rocha. Rocha e refúgio é uma metáfora que descreve a força, a fidelidade e a imutabilidade de Deus. Rocha muda? Muda de lugar? Muda de cor? Não, rocha continua lá, firme, forte, sólida. Sólida, é assim que é Deus, é sólido, não mudou. Você pode ter saído daquela situação, daquela posição que você estava, mas Deus não mudou. Volte para a posição, porque Ele volta a se manifestar na sua vida. Volta a mostrar a manifestação dele na sua vida. Porque enquanto você não está, Ele está trabalhando com você para trazer você para cá de volta. Ele está fazendo, mas você não está vendo. Ele está agindo, mas você não está vendo. E quando a coisa está difícil, está bem difícil, a gente não consegue ver. E no momento da minha dor, no dia mais negro da minha vida, eu dizia: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Eu te amava tanto. Eu quero servir ao Senhor, eu sei quem o Senhor é. Para onde eu vou correr se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas Ele não tinha me abandonado. Mas os meus olhos não conseguiam ver. E talvez algumas pessoas aqui possam estar nessa situação. Cansada. Cansada do marido que não muda. Cansada da falta de verbo, da falta de recursos. Cansada. Precisando que Deus movimente as águas. Ele movimenta. Começa a mudar você. Começa a buscar mais um pouquinho. Começa no jejum. Começa a fazer as coisas que o Senhor vai mudar na sua vida. Tira um pouquinho. Gente, eu não gosto. Eu acho que jejum é de comida mesmo, né? Mas tem gente precisando jejuar de rede social, porque está te tomando muito tempo. Tem gente que precisa jejuar de YouTube. Desses outros aí, que eu nem sei, porque não dá tempo. Não dá tempo. Né? Depois que eu passei aquele dia tão escuro, a minha rocha, meu Senhor, e para eu conseguir, Ele sempre me mandava sonhos, mandava uma palavra, e uns sonhos é que a gente estava num lugar alto, eu e a minha família. Eu fiquei com muito medo de perder minha família. A gente estava num lugar alto, cercado pelo Senhor. Foi assim que nós passamos. Mas não pensa que é tristeza, doença. As outras coisas não invadiram, mas a gente invadiu. Mas a gente está guardado. A gente está lá. O Senhor está conosco. O Senhor está junto com a gente. Essa rocha nunca mudou. E depois que eu saí dessa situação, a minha rocha abriu portas. Eu estou fazendo faculdade, faço 60 anos no ano que vem. Estou fazendo porque eu adoro criança. Estou lá no Peniel, chama Peniel, ali numa comunidade lá perto da minha casa. E a gente cuida de crianças. Nós temos aula de alfabetização todos os dias. Hoje são 20 crianças, nosso espaço é pequeno. E nós estamos ali. Nunca faltou nada. Deus sempre supre. Chega no fim do ano, eu faço acampamento. Com hambúrguer, com van, com chácara boa. Deus sempre prepara a reformada. Porque é gostoso trabalhar com filho de Deus, com criança, gente. Porque Deus escancara as portas. E eu louvo ao Senhor, eu oro, eu peço, mas quem faz tudo é o Senhor. Eu tenho umas ajudantes, a irmã Vanilde, a Cidinha, as outras irmãs, sempre estão me ajudando. Eu também estou sempre batendo lá, né, Valéria? Mas o Senhor é aquele que dá força para essas mulheres. São braços de Deus nessa terra. Então, a rocha, fica nela, porque vem o socorro. Amém? O versículo 3 diz assim:
Versículo 3 diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. Eu quis saber o que é isso aqui. E está implícito aqui, os comentaristas dizem, está implícito aqui que esta mulher não revidou a Penina. Está implícito aqui que ela não falou mal. Esse aqui é um princípio antigo de não falar mal do seu semelhante. O Senhor trouxe uma palavra e disse para eu compartilhar com as mulheres. E eu achei que fosse da minha igreja, mas é onde eu for eu vou levar. O Senhor fala que nós estamos fofocando, que nós estamos usando a nossa boca dentro da nossa casa para amaldiçoar os filhos deles, os ungidos dele, e para amaldiçoar os nossos próprios filhos com a nossa palavra. Você não tem jeito, você não vai. Os nossos maridos, nossa, sabe, não precisa de mais do que isso. Satanás só precisa desse nossa. Sabe, só isso. Vigia sua boca. E onde eu for, eu vou levar essa palavra, porque se é para você, toma! Leva para sua casa e seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Esse é o versículo 3. O caminho dos homens é perfeito aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha lá. Porque o Senhor dá sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Eita! Vai ser colocado na balança. E está chegando o dia. Está chegando o dia. Eu acho tão engraçado, meu marido, quando a gente vê um rombo a mais aí, que a gente tem visto tantos, né? Tem chegado assim, fica normal, né? Mais um trilhão aí que foi embora. Mais um não sei do quanto. O meu marido fala assim, nossa, coitado desse homem quando chegar na presença de Deus. Coitado desse homem. Coitado de nós que vamos pagar essa conta. Mas olha a visão. Nós precisamos compartilhar dessa visão. Essa pessoa está pobre, segue nu e já está chegando a hora. Porque 10 anos, 20 anos, 30 anos não é nada. Nós vamos chegar daqui a pouco na presença de Deus e nós vamos dar conta desse dia. Nós vamos dar conta porque a gente não ajudou, porque que a gente deixou o nosso irmão ali, porque nós não demos uma palavra, porque nós não socorremos, porque nós não fomos fazer visita no hospital, porque que nós não fomos. Quantas casas de repouso existe hoje, onde as pessoas estão lá e quantas filhas de Deus passam as tardes para si, de coisas que nunca chegam, nunca bastam. Quanto vai bastar? Quanto vai bastar o eu mereço? Quanto vai bastar? Me diz que você não pode estender sua mão. Um pouquinho mais do que você faz. Me diz. Mas eu estou compartilhando isso com vocês porque o Senhor falou isso comigo. Me diz se você não pode fazer um pouco mais. Me diz se você precisa reclamar de dor. Eu tirei essa palavra de cansada na minha boca. Essa semana saiu umas 2 ou 3 vezes, porque eu estava mesmo bem cansada. Mas eu quero dizer para você que Deus tirou. E quando Deus tirou, Deus me renovou. Com isso, eu falei, eu não falo mais que eu estou cansada. Eu tenho um pai acamado, eu fico lá e cá, lá e cá. E a minha mãe, às vezes, dá mais trabalho que o meu pai. Mas eu quero dizer para você que nenhum e nem outro vão me parar nessa terra, porque quem me levanta, quem me renova é o Senhor. E assim é com você. Se você está velha e cansada, Deus é aquele que te põe de pé. Deus é aquele que te levanta. Deus é aquele que tira do seu lugar. Aleluia! Dê glória a Deus por isso. Toma essa virtude, essa força na sua vida e caminha com força. Caminha com vontade nessa terra. Vem para a igreja, mas não vem para a igreja assim, não. Vem para a igreja para receber. Vem para a igreja para orar. Vem para a igreja para fazer do culto um culto vivo. Eu tive um professor de teologia, 20 anos atrás, sei lá quanto tempo, não vou ficar falando, porque aí vocês vão descobrir que eu vou fazer 60 logo, né? Mas esse professor de teologia falava que ele estava lá na igreja e chegava ele e o irmão dele, que estavam buscando muito, e aí chegava ele e o irmão dele e a igreja estava parada, tudo quieto. E eles chegavam os dois e já iam sentar lá na frente, porque não queria que ninguém atrapalhava. Eu falava, ele chegava atrasado, né? Porque você ia sentar lá na frente, então porque não tinha outro lugar, né? Então, ele falou que quando chegava, e ele começava, ouvia o corinho, ouvia lá aquele hino da harpa,
E começava ali os dois, e um começava, ô glória, o outro aleluia, e ô naná. E quando viu, a igreja pegava fogo. Você pode ser essa pessoa, você pode ser essa pessoa. Dá lugar para o Espírito de Deus, dá lugar, incendeia onde você está, faça a diferença onde você está. Fala, ô irmã, vamos lá, vamos dar um glória. Vamos, vamos. Porque quando dá glória para cima, a glória desce e enche a sua vida. Quem já teve experiência de ir para a igreja acabada? Eis-me aqui, Jesus. Hoje eu não vou. Dá uma rebelião, né? Hoje eu não vou. Mas eu vou tomar banho. Só porque eu não quero tomar banho depois. Aí Jesus, trabalhando no seu coração. E se descer aquele louvor maravilhoso pelo Espírito Santo? Isso aí, né? E se na hora do louvor você for tocada e a coisa mudar? Ah, Jesus, vou experimentar, mas só essa vez. E você vai, Deus te renova, te alegra, te domina, te dá esperança, te põe de pé, para chegar na segunda-feira cedo, ir comprar pão, queijo e presunto para dar para as crianças à tarde, preparar a aula, corre, vai. E pronto. Aí você chega lá, uma daquelas crianças olha para você, te dá um papelzinho assim, eu te amo, vó, porque eu sou a avó do pedaço. Sei por quê. Eu te amo, vó. Obrigada, vó. Tem uma tão petitica. Tem 6 aninhos. A mãe tem 26 anos com 4 filhos. Trabalha fora. Imagina a vida. Precisa contar, né? Vocês devem imaginar. A menina, ela chega todo dia que eu tô lá, ela chega, vem me abraça para eu brincar com ela. Do ratinho que foi comprar toicinho na casa do vizinho fazendo cosquinha nela. Imaginou a carência? Imaginou que provavelmente ela não tem um abraço? É minha princesa. Não, é da Bárbara. Ela tem aula com a Bárbara. Vamos lá. Versículo 3, já falei dele? Já. Né? Versículo 4. O arco dos fortes é quebrado. Oh, glória a Deus. Porém, os débeis são cingidos de força. Quem é você? Você é forte ou você é fraca? Eu entendo que eu sou débil. Eu entendo que eu preciso de alguém que vá comigo. Eu entendo que o meu pai me toma pela minha mão e me leva, e me leva. Aquele que é débil é cingido de força, mas não é de qualquer força. É a força do Senhor. Ana, ela se humilhou e foi abençoada. Outro que se arrependeu foi Davi. Ele fez aquelas coisas todas. Ele foi perdoado. E Paulo se submeteu e tornou-se forte. Ele se submeteu ao Senhor, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Entende o quanto essa mulher foi inspirada pelo Espírito Santo? Entende quanto essa oração aqui tem doutrina bíblica? E é isso que precisa sair da nossa boca. Palavras inspiradas nas doutrinas, na palavra de Deus. Coisa forte, vigorosa, que põe as pessoas de pé. Ai, que pessoas! O seu filho! O seu marido! O seu funcionário! O seu colega de trabalho! Aleluia! Esse é nosso campo missionário. Do 6 ao 9, eu quero só observar os verbos. O Senhor é o que tira a vida e dá. Desce a sepultura e faz subir. Empobrece e enriquece. Abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e exalta o necessitado. Um pouquinho abaixo. Faz herdar o trono de glória. 9. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudece. Porque o homem não prevalece pela sua força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Aqui ele já está falando de Jesus. Mas o Senhor contende. Aqueles que contendem com o Senhor são quebrantados.
Isso é sério. Para de brigar com Deus. Para. Entra no querer do Senhor. Aqui, essa mulher está dizendo do poder de Deus. Ele mata, ele levanta. Ele ressuscita ou ele deixa morto. Ele faz todas essas coisas. Ela sabe quem é o Deus que ela serve. Ela sabe de onde vem a sua força. E ela sabe para onde ir. É para o Senhor. E Ele tem as palavras de vida eterna. A mulher que ora, ela conhece a Deus. E ela sabe que o seu suprimento está no Senhor. É por isso que ela não se abate. Ela sempre tem força para se levantar. E ela pode resistir. Ela pode calar diante de provocações diárias, não sei por quantos anos, como essa mulher fez. Mas ela pode ser levantada por Deus, a sua glória. Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria de orar ao Senhor. A mulher que ora, ela compreende os princípios divinos. Ela acredita que é verdade. Como aquele paralítico que diz, eu sei que foi um milagre. Ela descansa antes de receber a sua promessa. E ela recebe, não importa o tempo, é dela. Ela já sabe que é dela. Então por isso ela caminha. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você não saiu da sua casa à toa, Deus te trouxe aqui, eu creio que Ele pode te tocar no profundo de sua alma nesse dia. Senhor, há muitas necessidades neste lugar. Há muitos problemas que não se resolvem. Há muitas coisas, Senhor, que estão paradas. E nós queremos pedir-te, ó Deus, que o Senhor movimente essa água. Movimenta, Senhor, em nome de Jesus, as águas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fazendo, meu Deus e meu Pai, resplandecer, ó Deus, a tua glória. Senhor, vai. Vai, Senhor Deus, sobre as nossas vidas neste momento. Vem tirar, Senhor Deus, todo o opróbrio, toda humilhação, toda vergonha, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, da tua força, da tua coragem, da tua estratégia. Vem derramar sobre nós hoje, Senhor, um tempo de glória, um tempo da saída, um tempo de descanso, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, compreender os princípios bíblicos. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo nesses dias nas nossas vidas. Porque nós compreendemos, Pai, que é chegado um tempo em que o Senhor cumprirá as promessas. E nós precisamos estar de pé. Nós precisamos estar na posição de caminhar, Senhor. Por isso, nos enche da Tua palavra. Revela para nós a Tua doutrina, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, toda a incredulidade que é aqui, toda a falta de fé, toda a desesperança, meu Pai. Existe um povo, Senhor, que sabe quem o Senhor é, mas faz tanto tempo que luta, que não tem conseguido, meu Deus e meu Pai, receber, ó Deus, a sua promessa. E nesse dia, Pai, eu te peço que o Senhor tire, Senhor, todo o peso, Pai. O Senhor tire todo o peso em nome de Jesus. Vem fazer uma obra poderosa. Vem glorificar, Senhor Deus, o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Visita a casa, Sarabaxê, canta Lamanaia, e vai tomando, Pai, nas tuas mãos agora. Vai tirando todo o peso, vai tirando toda a seta, todo o dardo inflamado do maligno, toda palavra contrária. Em nome de Jesus. Toda palavra de derrota, coloca por terra. Senhor, nós repreendemos o agir das trevas. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque Tu és um Deus poderoso e maravilhoso, Pai. E eu coloco diante do Senhor, Pai. Coloco as mentes, ó Pai, nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita a mente com poder. Visita a mente renovando a mente, Pai. Transformando a mente. Senhor, que esse aprendizado de hoje, que o Senhor me ensinou e nos ensinou nessa tarde, Pai, que o Senhor mesmo nos ajude a reagir a esta palavra, reagir em verdade, reagir em atitude, Senhor, em nome de Jesus, é chegado o tempo de a gente
responder, da gente ser pesado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo venha fazer essa obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma nas tuas mãos, ô Santo de Israel. Toma nas tuas mãos, Senhor. A nossa boca, Pai. Purifica os nossos lábios, Jesus. Purifica. Nos dá consciência, Senhor, de que nós vamos prestar conta e que o temor do Senhor invada os nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, e nós tiramos das mãos do diabo toda palavra de maldição que nós dissemos contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra as nossas finanças. Meu Deus e meu Pai. Pai, em nome de Jesus, quantas casas aqui têm sido assoladas, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, prepara-nos, ó Deus, para este tempo que virá. Esse tempo, Senhor, aqui no nosso país, nós precisamos da Tua intervenção, Pai. E nós confessamos o nosso pecado, de olhar para nós mesmos, de não nos importarmos e jejuarmos pela nossa nação, de não clamarmos por Teu socorro. Senhor, em nome de Jesus, nós nos fazemos e clamamos a Tua misericórdia por esse país, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, haverão muitas famílias, ó Pai, se as coisas continuarem dessa forma, desempregadas, ó Deus, sem o sustento. Senhor, nos fortalece, nos dá, Senhor, sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, suprir a necessidade, Senhor. Suprir a necessidade daqueles que terão. Pai, em nome de Jesus, mas que principalmente nós possamos ter fé para orar e ver, ó Deus, o alimento se multiplicar, para ver, Senhor Deus, a cura acontecer. Senhor, levanta o Teu povo, levanta-nos, ó Pai, nessa hora, Senhor, porque é chegada a hora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a descansar. Sabendo de todas estas coisas, Senhor, a palavra de Deus diz que é muito difícil entrar no Seu descanso. Mas, Senhor, nós entregamos agora todo o fardo, todo o mal, tudo que estão falando, Senhor, que vai acontecer no nosso país e nas nossas finanças. Nós entregamos tudo para o Senhor. E nós queremos fazer parte, Senhor, deste povo que acredita que o Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que nos cura, como, Senhor, aconteceu com Ana, que o Senhor tirou ali do opróbrio. Senhor, que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. E nós, ó Deus, em nome de Jesus, recebemos esta vitória no nosso espírito. Por isso nós vamos sair daqui saciadas nesta tarde. Porque não importa se nós ainda não estamos vendo a promessa de Deus manifesta nas nossas vidas. Não importa. Não importa o tempo. Importa que ela já chegou. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Esta promessa já é minha, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Por isso, Senhor, nós ousamos nesta tarde descansar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Encerre esse tempo, Senhor, testificando a obra das nossas mãos e trazendo, Senhor, testemunhos para esta casa. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa a liderança das mulheres aqui. Toma Carmelo nas tuas mãos com poder e graça. Sopra do teu Espírito Santo. Renova a tua filha a cada dia. Faz uma obra de poder e graça na vida dela, Pai. Dá estratégia, dá sabedoria. Ah, Senhor, eu posso ver um novo caminho. Eu posso ver, ó Pai, o Senhor preparando coisas gloriosas e grandes para a tua filha. E eu creio que o Senhor fará, Pai. Eu creio. Senhor, também eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, pelo pastor Edmur, pela sua esposa. Toma diante do Senhor a sua família de uma maneira especial. Cobre essa casa com teu sangue. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toda a venda para que as pessoas vejam a placa dessa igreja. Senhor, e que os famintos pelo Senhor cheguem aqui. E aqueles que têm fome e sede de justiça cheguem aqui, Pai. E aqueles, ó Pai, que estão desolados e desconsolados e cansados e oprimidos, cheguem aqui, Pai, porque aqui tem água, Pai. E essa água pode jorrar nessas vidas. Então eu clamo, Senhor, que cheguem aqui, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos esta casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada.